Olá, pessoal. A gente vai apresentar o trabalho de Sistemas Embarcados 2, né? Primeiro projeto, onde o tema é criar um drone em 2D, utilizando um desenvolvimento em Python, junto com Pygame. Então, a gente vai simular um drone, utilizando Pygame. A gente vai levar em conta as leis da física, né? Umas equações de dinâmica, e a gente vai ter a estratégia de controle utilizando o PID. Para criar, né, esse sistema, ele deve conter, o professor pediu, né, a interface gráfica para a gerência da aplicação e dois tipos de movimento, um por waypoints e outro por meio do teclado. Então, para fazer isso, quando a gente começou, né, a fazer isso, o professor separou em várias semanas do nosso trabalho e a gente foi fazendo uma parte pequena a cada semana. Então, inicialmente, na primeira semana, a gente teve a iniciação em Pygame, né? A gente fez uma aplicação básica em Pygame e tentando desvendar todo o Pygame para utilizar nesse trabalho. Então, a gente criou uma aplicação básica utilizando os movimentos simples na seta, sem se preocupar com a física por trás. A gente utilizou a parte do background, né, para criar uma tela, para criar um ambiente atrás. A gente começou a utilizar as sprites para criar a imagem, né, trazer a imagem do drone. A gente utilizou a questão da atualização, no loop de atualização a cada frame, para poder criar imagens que se mexem, criar imagens que andam de um lado para o outro, imagens simples, para a parte inicial do drone. A partir da segunda semana, a gente começou a estudar o comportamento dinâmico do drone, utilizando as equações de PID, as equações da dinâmica, o Regicutta, e também estudando, né, como é que ele altera a questão do movimento, porque a gente ia controlar a posição. Então, a gente tinha que saber como é que isso afetaria a posição, né, em relação à velocidade e tudo mais. Vendo os gráficos, como é que a gente poderia encaixar isso no, no nosso drone simulado. A partir da terceira semana, a gente foi implementando já algumas dinâmicas mais simples, como gravidade, e começou um pouco já da integração. A gravidade, inércia, um pouquinho dessa integração. Na quarta semana, a gente começou a integrar mesmo as equações dinâmicas e a parte do PID, que foi a parte onde a gente encontrou mais dificuldades. Então, encontrando essas dificuldades, a gente teve que pensar como é que a gente ia resolver esses problemas, porque não estava tão simples conseguir criar esse drone utilizando as setas e essa dinâmica. Na última semana, a gente implementou a interface gráfica com algumas, como é que eu posso dizer? Com algumas funções a mais, para que a gente pudesse visualizar algumas coisas interessantes no drone e pudesse mudar seus modos, né? Porque a gente vai ter, entre os modos, a gente vai ter o modo joystick waypoint, né? Que é onde você controla com as setas e outro você vai colocando os waypoints. A gente conseguiu criar formas de visualizar a alteração da posição, formas de visualizar essa aplicação está afetando nosso computador, e a gente também conseguiu até exportar as alterações que estão acontecendo no movimento. Então, um dos problemas que eu queria já comentar logo é que a gente não é que não conseguimos, é que a forma de a gente implementar com as setas e encaixar nas equações dinâmicas é que a nossa função joystick ela ficou parecida com o waypoint em movimento. Então, as nossas setas elas vão modificar o waypoint atual para um lado, para o outro, e o nosso drone vai seguir esse waypoint. Então, é assim que a gente conseguiu fazer de uma forma que funcionasse essa integração das equações e do controle pelas setas. O Levi, meu amigo Levi aqui vai mostrar para vocês como é que tá o funcionamento agora. Olá, aqui inicialmente eu mostro a aplicação, ela inicializa com o modo joystick, ou seja, eu posso controlar o drone utilizando o teclado do computador, e ele vai sempre tentar perseguir esse joystick. Quando eu coloco aqui no menu pause, ao pressionar ESC, posso observar aqui um menu com vários botões, que quando eu passo o mouse por cima, ele vai dar a indicação da função daquele botão. Começando aqui pelo primeiro, ele altera o modo de funcionamento do jogo. Inicialmente ele começa no modo joystick, então eu posso modificar pelo teclado a posição do drone,
Mas se eu modificar aqui, ele já vai entrar no modo waypoint, que vai eu posso clicar com o botão do mouse na tela, waypoints que ele vai tentar perseguir. Aqui esse segundo botão é para ativar o plot das variáveis de estado por meio do matplotlib, diretamente na tela do jogo. Atualmente só está implementada a posição para facilitar a visualização e não sobrecarregar o jogo. O outro botão é para printar algumas informações analíticas no canto superior direito da tela sobre consumo de CPU, consumo de RAM e taxa de FPS. Em seguida tem esse botãozinho aqui para permitir a exportação das variáveis de estados em tempo real para um arquivo CSV. Aqui tem também o botãozinho do Debug Mode, que ele vai apenas dar um highlight nos waypoints, mostrando uma corzinha para cada um, para saber onde estão cada um. Eu já deixo inicializado, porque facilita. Aqui rapidamente, quando desligado, a gente não vê mais o waypoint, apesar dele ainda existir. Mas quando ligado, ele vai indicar o waypoint vermelho para ser o waypoint que está sendo perseguido e os waypoints azuis os que estão em espera. Aqui então eu vou ativar todas as funcionalidades da GUI para ficar mais claro. Já mostrei o modo joystick, agora eu vou mostrar o modo waypoint. Aqui eu abri os arquivos do jogo para mostrar essa pasta data, que é a pasta que vai ser salvo o arquivo CSV. Assim que eu ativar aqui sair do pause, ele vai salvar diretamente no arquivo CSV aqui. Pronto, ele vai achar aquele waypoint, eu estou definindo mais outros 3 waypoints, enquanto ele persegue o waypoint, o CSV está sendo salvo. Enquanto isso, o plot está evoluindo aqui, a posição e os dados analíticos sendo mostrados no superior direito da tela. Aqui para finalizar, mostrando o CSV que está sendo preenchido em tempo real. Essa foi uma visão geral sobre a aplicação. Agora vamos mostrar os detalhes acerca de cada uma das funções e classes que foram utilizadas. Dentro da nossa árvore do jogo, nós vamos ter as seguintes separações, né? Inicialmente, a gente tem uma pasta, que é onde a gente vai salvar o arquivo CSV com os dados. A gente tem a pasta da interface gráfica, né? Das utilidades da interface gráfica, que é onde a gente vai deixar os arquivos de botão e da interface gráfica, propriamente dita, que a gente vai explicar cada um desses arquivos. Temos a pasta IMG, que é a pasta onde a gente guarda todas as imagens. São muitas imagens, então a gente não mostrou aqui, mas são imagens. Por último, temos a pasta né, a última pasta, a gente tem as sprites, que são os objetos, né, do Pygame que a gente criou, né, os objetos de background, que ele vai nada menos criar o background. Vamos mostrar também. O drone e o waypoint, como eles são feitos, né, tanto o drone como o waypoint. São os objetos do nosso jogo, basicamente. Por último, temos os arquivos do jogo, onde ele vai pegar todas essas bibliotecas que criamos, né, das sprites, da interface gráfica, e vai reuni-las e criar nosso jogo. E por último, é só um arquivo dos requisitos que nós tínhamos. Certo. Aí agora vamos começar introduzindo as práticas. Em seguida, vamos falar um pouco das GUI utils e depois falar sobre o código principal do jogo. Aqui, olhando para o drone, a classe do drone, podemos ver vários métodos. Inicialmente tem a inicialização, que é uma inicialização básica, que ele escolhe as imagens da sprite, 2 imagens para dar a noção de giro do rotor. Depois ele inicializa, além de algumas variáveis chaves, inicializa o vetor de estados para ser modificado durante o executar do jogo. Em seguida tem um método track, que ele vai basicamente pegar a posição que ele vai ser fornecida para o drone buscar. Vai ter a função update, que já é um polimorfismo da função da própria sprite do Pygame, que ele vai fazer basicamente o gerenciamento de tudo a cada loop. Aqui ele vai gerenciar sempre respeitando o passo de integração e o período de execução do controle. Em seguida, ele vai sempre estar utilizando as funções meter to pixel e pixel to meter para fazer a conversão entre as coordenadas do jogo para as coordenadas reais. Depois ele vai só trocar rapidamente as sprites, fazer a rotação de acordo com o ângulo de colisão, que vai só gerenciar a colisão. Ele vai ter algumas constantes do sistema que vai utilizar quando for criar o vetor de estado xdot, ou
a derivada do vetor do estado x dot e o próprio x. Aqui ele faz o range-cuta para ser executado durante o update no passo de integração e a rotina de controle básica como foi especificada pelo professor. Nosso próximo código, nós temos o código dos waypoints. Na classe, no init, né, na função init da classe, nós temos a iniciação de alguns atributos, né, como a cor, como as imagens que vai colocar no on e no off, definindo ali o círculo com alguns atributos já da classe, entre outras coisas. Na update, basicamente ele vai usar a colisão, vai acionar a colisão. No move, ele vai usar uma função que vai ser passada que vai depender das funções definidas de left, right, up, down. Na collision, na função collision, ele vai apenas checar, né, as colisões, se ele for demais para a direita, se ele for demais para a esquerda, se ele for demais para cima ou para baixo. No debug, ele vai simplesmente acionar ou não o debug mode, como a gente viu o Levi mostrando, e o set position vai setar a posição do waypoint e o set color vai colorir. Então, o waypoint ele é interessante a gente falar porque o waypoint ele é exatamente o que a gente estava fazendo na aplicação básica na primeira semana. O que a gente não, tudo que a gente pensou para o drone está sendo implementado no waypoint sem a dinâmica, digamos assim. O waypoint é o nosso drone, só que ideal. É o nosso drone sem a física por trás. Então, basicamente, a gente cria um waypoint que se move e um drone que tenta acompanhar essa referência, que é o waypoint, e ele vai ser a nossa função, o nosso modo de utilizar no teclado. Mas aí o waypoint também serve para a função waypoint. Nosso próximo código é o código do background, que é muito simples. A gente vai ver o init, que é simplesmente ele criar um sprite para o nosso background, né? Onde ele vai criar o nosso retângulo, vai criar, passar a nossa imagem para criar essa tela atrás, esse fundo que é tão fofinho do nosso código, do nosso jogo, quer dizer. Na interface gráfica, no nosso init, a gente vai simplesmente usar os botões que a gente criou em outra classe, a gente vai mostrar já já, que nossos botões, como o Levi já falou, foi o de modo, o de plot, o de analytics, né, que é para ver a performance do computador, como está saindo, o do CSV, o do debug e o power. A gente também vai inicializar os labels e as ações. Na parte de iniciar ações, a gente vai ter o dicionário que vai guardar cada ação que a gente está fazendo na interface, cada clique, esse tipo de coisa. E o Unit Labels também vai armazenar essas coisas. No Draw, a gente vai ter ele escrevendo, né? Ele desenhando ele vai estar no loop, desenhando sempre quando a gente, você modificou alguma coisa no mode, aí ele desenha novamente. Fica sempre nisso, dependendo se o mouse está em cima do desenho, por exemplo, ele vai mudar o desenho, ou vai aparecer os textos, entre outras coisas. Essa alteração, digamos assim, esse menu dinâmico que fica tão bonitinho, que a gente implementou. E por último, a gente tem a função do Get System Utils, que é basicamente a biblioteca que o Levi falou, né, a PS Utils, que ele pega as informações do nosso computador para mostrar na hora. Nós temos também a classe button, na verdade, que ela vai cuidar dos detalhes do botão. Então, ela que vai pegar a imagem do botão, que a gente passa lá na interface gráfica, ela que a gente vai passar para ela o lugar, a gente vai passar esses detalhes e ela vai criar o botão. E aí ela vai desenhar o botão, se o botão tiver clicado, se o botão não tiver clicado, dependendo de onde nosso mouse vai passar. Basicamente isso. E o set imagem. Pronto, aí para finalizar tudo, tem a rotina do jogo, que faz a importação de todas as bibliotecas necessárias, definições de variáveis globais, algumas funções que vão ser utilizadas para gerenciar a carga útil da interface gráfica, e além das outras inicializações, como inicialização da própria interface gráfica, definição da tela,
inicializar as sprites, 2 backgrounds, um background para o jogo e outro background mais turvo e mais claro para comportar a interface gráfica, o drone e um waypoint. Em seguida, são inicializados aqui alguns decks e alguns buffers que vão ser utilizados no plot e no próprio salvamento do CSV, que vou explicar mais abaixo. Aqui também uma figura para preparar para o plot. Quando entramos aqui no loop do jogo, ele tem aqui o gerenciamento básico de quando for o evento de saída, ele sair, e também permitir que quando aperte a tecla Escape, ele saia do jogo. Aqui depois, em seguida, tem um if, que ele vai verificar uma variável se está pausado ou não o jogo. Vou logo explicar o else, que é quando ele está pausado. Quando está pausado, agora ele vai dar bleed na tela da GUI e fazer o draw da GUI para fazer todo o gerenciamento da GUI só quando estiver pausado, para que não escolhemos não colocar a GUI junto com o jogo, para, dependendo do desempenho do computador, não travar ou ter queda de frames por segundo. Então ele sempre vai desenhar e aqui ele vai verificar uma daquelas ações que Pedro explicou, vai verificar a ação do botão Power para sair, caso ele seja pressionado. Os outros botões vai ser gerenciado quando estiver executando o jogo. Agora eu vou tirar aqui a parte do código do não pause, que é quando estiver jogando o jogo. Aqui ele identifica primeiramente, agora além, ele pega as teclas pressionadas e vai verificar em paralelo todos os botões, as ações de todos os botões, já que os botões são em toggle, então eles podem estar ligados ou desligados todos ao mesmo tempo. Então, primeiro ele verifica o botão de mode, que quando está 0 é o joystick mode, quando está 1 é o waypoint mode. Então, quando está no joystick mode, ele permite, a partir do waypoint, modificá-lo com as setas do teclado, ou WSD. Em seguida, se estiver no modo de waypoint, ele vai fazer aqui, primeiramente, um debouncer, do clique do mouse e vai pegar a posição do mouse e dar o deck de waypoints, que esse deck vai conter todas as posições de todos os waypoints que vão ser mostrados na tela durante o debug mode e em seguida ele vai verificar se o drone voltou, a rotina de controle do drone encontrou o destino. Se ele encontrar o destino, ele vai ver se o deck do waypoint tem algum waypoint a ser seguido, então ele vai definir a posição do waypoint para que seja buscado, o drone busca essa posição. E ele vai fazer isso até que não tenham mais waypoints a ser buscados. Aqui tem verificando o debug mode, que é basicamente ele vai pegar esse deck de waypoints que a gente foi definindo e vai printar tudo na tela com essa função draw waypoint pool que tem aqui em cima, que ele basicamente vai pegar os círculos e plotar. Só que ele vai plotar os círculos que estão no modo idle, os azuis. E vai mudar entre o modo waypoint para o modo debug ou não, para o waypoint, mostrar ou não eles. O waypoint que está em execução. Aí tem a outra ação do plot, que ele vai sempre, quando eu ativar esse modo, ele sempre vai dar um append no buffer da posição em pixel do drone, até que ele chegue num tamanho 32 de janela, mas pode ser outro tamanho. Então, quando ele chega a um tamanho 32, ele vai plotar na tela com o deck. Começa a rotina. Ele chama o plot variables e manda o buffer. O deck, inicialmente, já tem um tamanho maior do que 32. Ele tem um tamanho de 8 janelas. E a cada rotina, para ter essa noção, a gente vai sempre plotar o deck. Tem duas posições, porque é o X. Aí, sempre quando ele mandar um buffer, ele vai tirar a mesma quantidade do tamanho do buffer daquele deck e dar um append, dar um stand, na verdade, que vai inserir na esquerda do deck aquele buffer. E vai dando esse empurrão até desativar o modo. Mas basicamente ele vai plotar aqui usando o matplotlib, depois ele vai transformar renderizar para dados brutos essa figura do matplotlib e retornar para que ela seja plotada diretamente na tela do jogo. Aqui para finalizar, ele pega aqui o retorno e mostra na tela, na posição indicada embaixo. A penúltima ação aqui é do CSV, que ele basicamente vai dar um append no buffer do CSV e vai salvar com o save text do NumPy, naquele arquivo CSV, muito simples. Ele pega aqui drone X. E, por fim, a ação dos analytics, que vai pegar da interface gráfica os sistemas úteis e vai jogar na tela. E, por fim, no final da rotina, ele dá um track, o drone track no waypoint atual, ele sempre vai buscar o waypoint atual para executar a rotina de controle. Por fim, atualiza as sprites.
E essa, para finalizar, foi nossa apresentação.